últimas novidades para a partida dessa terça-feira, você vai ficar sabendo aqui na nossa atualização da tarde. A gente também vai dar um panorama aí do calendário do Fluminense com relação às outras competições. Vamos falar sobre as últimas notícias que ficaram aqui de fora, tanto com relação ao Mundial de Clubes, como com relação a Cauã Elias e times ali que estão de olho no jogador. Então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. E a gente já vai começar com as informações que a gente já tem para essa partida da terça-feira contra o Atlético Paranaense. Antes disso, só deixa aquele likezão maroto mostrando que você apoia o trabalho aqui do canal e já vamos com as informações. Primeiro a gente tem retornos importantes para esse jogo, que são Keno e Marcelo, estavam suspensos contra o Flamengo e voltam a ficar à disposição do Mano Menezes. Só que o que tem virado assunto, tem virado debate, é se o Mano não vai mexer nessa escalação titular, tendo em vista que alguns jogadores ganharam bastante moral no jogo contra o Flamengo, no jogo da quinta-feira. Um desses jogadores foi o Lima. Inclusive, se você perdeu a nossa live aqui de ontem, vou te mostrar aqui a informação que saiu no SofaScore com relação aos dados estatísticos do Lima. Segundo o SofaScore, o Lima é um jogador que precisa de menos minutos para marcar gol pelo Fluminense desde a chegada do Mano Menezes, tá? Pra gente ter uma noção aqui em números, o Lima tem 17 jogos, 4 desses jogos ele entrou como titular. São 4 gols, 4 abriram o placar do jogo. Ele leva 152 minutos para marcar gol e em termos de conversão de chances claras, ele teria ali 4 de 4, né? A nota do SofaScore para ele é 6,84 e esse aqui seria o mapa de calor do Lima. É um jogador que, sem sombra de dúvidas, foi muito importante no ano passado e acho que tem sido mais importante ainda nesse momento em que o Fluminense talvez não tenha um ataque com um número expressivo de gols. O Lima vem sendo importante e teve uma boa atuação contra o Flamengo. Será que vale, por exemplo, o Lima assumir a titularidade no jogo dessa terça-feira, mesmo com o retorno do Keno, que normalmente é quem fica no lugar do Serna, quando o Serna não está à disposição, ou até quando o Serna está à disposição? O Mano Menezes vinha fazendo essa variação, né? Às vezes o Serna entrava como titular, às vezes o Keno. Aí talvez uma chance do Keno ficar no banco para o Lima entrar em campo. Mas agora passo essa bola para vocês responderem aí nos comentários, né? Lima ou Keno como titulares para a partida dessa terça-feira. E acho que tem 2 outros nomes que vale a gente entrar em discussão. Primeiro caso, né? Marcelo. Marcelo voltando à disposição. Permanece Diogo Barbosa como titular ou Marcelo reassume a titularidade? Marcelo não é titular absoluto do Mano Menezes, né? A gente já viu algumas vezes o Marcelo estar à disposição e ainda assim o Mano optar pelo Diogo Barbosa. Acho que o Diogo Barbosa faz uma boa partida contra o Flamengo. Eu prefiro ter o Marcelo como titular, mas enfim, não acharia nenhum absurdo manter a titularidade do Diogo Barbosa devido à última atuação. Tem um outro que eu acho que vale a gente mencionar aqui, né? Eu acho que todo mundo ficou muito surpreso quando viu o Manuel de titular para essa partida. Havia uma grande expectativa do retorno do Ignacio aos gramados para esse jogo. Acabou que esse retorno não aconteceu. E ainda assim, né, nem se optou por Antônio Carlos, mas sim pelo Manuel. Eu acho que o Manuel, ele não teve uma atuação brilhante. Alguns momentos até me preocupou ali em termos de corrida mesmo. Apesar de não ter falado em uma coletiva que o Manuel seria um zagueiro rápido, a gente sabe que não é o caso, né? O Manuel tem dificuldade de aguentar essa corrida, mas eu acho que fez boas defesas ali, ajudou bastante defensivamente nessa partida contra o Flamengo. Tem bons lances ali que o Manuel ajuda a barrar ali, quase no paredão mesmo. Fica aí a questão, né? Se o Mano vai repetir o Manuel como titular ou não. Acho que segue uma tendência, tá? Porque se ele já colocou o Manuel para esse jogo, mesmo tendo o retorno do Ignacio e tendo o Antônio Carlos ele à disposição, depois de ter feito ali uma partida, eu acho que boa, se a gente for comparar principalmente as últimas atuações do Manuel, eu acho que tende o Mano a seguir com o Manuel, mas deixa aí nos comentários também qual seria a sua opinião para essa partida contra o Atlético Paranaense. E dos jogadores, né, que a gente tem jogadores desfalques e jogadores que ainda são dúvida. Kevin Serna, com a situação da lesão,
permanece sendo desfalque, e os dois jogadores que são dúvidas são o Nonato, que já tá treinando com máscara, mas a gente não sabe se vai ficar à disposição para essa partida, e o Thiago Silva, que, bem, a última informação divulgada pelo Fluminense sobre o jogador foi antes do Fla-Flu, né, no caso, com as informações do jogo para esse jogo, era de que o Thiago Silva estava na transição para os treinos com o grupo, tá? Nessa manhã, pelas fotos que o Fluminense divulgou do treino, a gente não vê o Thiago nessas fotos. E bem, o Gabriel Amaral falou que ele ouviu dizer que o Thiago Silva teria tido uma fascite plantar. E o que seria isso? Bem, o Thiago teria tido uma lesão no calcanhar, essa lesão inflamou. O nome dessa informação seria fascite plantar, tá? O Gabriel não traz como informação, diz que ele ouviu dizer. Talvez isso justifique o fato da gente estar um tempo considerável sem o Thiago Silva à disposição, né? Apesar do Fluminense talvez não colocar ele como lesão, deixa. E uma preocupação que fica não só para essa partida, mas para a sequência, além do Thiago Silva, é a quantidade de pendurados que o Fluminense tem hoje, tá? Segundo as informações do GE, o Fluminense tem pendurados Fábio, Facundo Bernal, Cauã Elias, Marquinhos, Manuel, Paulo Henrique Ganso e o Thiago Silva, né? Também central, um dos jogadores do Fluminense que está pendurado no Campeonato Brasileiro. Vocês vão lembrar, né? A gente teve, acho que uma das arbitragens que contribuiu muito para esse número alto de pendurados foi a arbitragem contra o Cruzeiro. No final do jogo ele sai tacando amarelo para tudo quanto é lado, para mim, perdendo completamente o controle da partida mesmo. E aí acaba que o Fluminense fica prejudicado nessa, porque a gente tem esses jogadores à disposição para esse jogo, são jogadores importantes, né? Principalmente se você for colocar os titulares, Ganso, Facundo Bernal, Fábio, Cauã Elias. E aí passa a ser uma preocupação porque podem acabar ficando de fora de algum jogo de confronto direto nessa sequência por conta desse número alto de pendurados que a gente tem hoje. E pra gente falar também sobre o nosso adversário, segundo o GE, o Atlético Paranaense encerrou a preparação para o jogo contra o Fluminense na manhã dessa segunda-feira, e os desfalques deles para essa partida são o Julimar, que está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo levado na partida contra o Corinthians. O Canóbio foi vetado pelo departamento médico. E outros dois jogadores que estão com lesões musculares, estão com um departamento médico e não podem entrar para esse jogo, são o Christian e o Fernandinho. Esses são os desfalques do Atlético Paranaense que a gente vem conversando aqui nas lives, e para mostrar mais detalhes para vocês, vem numa sequência muito ruim, tá? Pra vocês terem uma ideia, a sequência do Atlético aqui já não era muito boa, tá? E aí a gente pega a eliminação na Copa do Brasil, perde pro Vasco tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil, e acaba sendo eliminado em casa, nos pênaltis, perde pro Palmeiras, empata com Fortaleza, é eliminado da Sul-Americana com uma goleada do Racing. Aqui é o momento que tem a mudança de técnico, para vocês terem uma ideia. O Martim Varini, ele acaba sendo demitido naquela semana que o Diniz é contratado pelo Cruzeiro. Enfim, empatou contra o Criciúma, perdeu para o Flamengo, ainda era o Flamengo do Tite, um jogo bem, bem fraco mesmo. Perde para o Botafogo, depois de anos que o Botafogo não vencia o Atlético Paranaense na Arena do Atlético. Perde para o Corinthians, assim, goleada. Então, o Atlético vem numa sequência muito ruim. Esse é um confronto direto para o Fluminense e que o Fluminense não pode dar bobeira, né? A gente, talvez isso preocupe um pouco mais, porque a gente tem essa situação, né? Fluminense, Robin Hood e tal. Mas eu acho que a gente tem tudo muito favorável para ter um bom resultado no Maracanã. E que inclusive teve a última parcial de venda divulgada até agora pela Bárbara Mendonça, 28 mil ingressos vendidos. Espero ainda que aumente, acho que, enfim, a gente tem tudo para ter uma boa partida. Depois o Fluminense vai jogar fora contra o Vitória. Acho que a gente tem tudo para ter um bom jogo no Maracanã. O apoio da torcida é bastante importante para essa partida. Que, enfim, acho que venceu. Cheguei a comentar com vocês. Para mim, vencer o Fluminense no Maracanã
nessa sequência não vai ser algo simples e vai muito também da torcida nas arquibancadas. Mas então vamos dar aquele confere na agenda do Flusão? Nessa semana, além da partida dessa terça-feira, a gente joga pelo Carioca Feminino, tá? Fluminense jogou no sábado contra o Flamengo, perdeu a partida por 2-1 e agora na quarta-feira vai enfrentar o Pérolas Negras às 3 horas da tarde. O jogo vai acontecer em Laranjeiras, portões abertos e vai ter transmissão da Flu TV. Nesse sábado, o Fluminense também teve estreia na Superliga Feminina, vencendo o Pinheiros por 3-1 e agora entra novamente em quadra na sexta-feira, dia 25, às 7h30 da noite, contra o Abel Moda. E a transmissão vai ser do canal Vôlei Brasil, tá? Inclusive, vocês já sabem, vôlei e futebol feminino vocês podem acompanhar também na página da Rafa Siqueira, time de guerreiras. Esqueceu o calendário? Vai lá no Instagram dele que tem todas essas informações compiladas para vocês. E pra gente falar também do nosso Brasileirão de Aspirantes, o Fluminense venceu o Vitória por 2-1 no sábado e volta a campo na segunda-feira às 3 horas da tarde pro clássico contra o Botafogo. A gente vai falar um pouco mais sobre esses jogos na sequência, mas já fica aí para você adiantar o seu calendário, a sua agenda, ficar ligadinho em tudo que tem para assistir do Fluminense. E é claro, né, no fim de semana a gente também fala sobre o jogo do Brasileirão. E pra gente fechar com algumas informações rápidas, do Inter Miami foi confirmado agora para o Super Mundial de Clubes a última vaga que falta preencher. É justamente a vaga que depende da definição do campeão da Libertadores 2024. Mas então teremos o Messi nessa competição. Tomara que isso dê um peso para que a competição vá à frente. À frente sem mais problemas no caso, né? Mas pra gente fazer aqui uma atualização das últimas informações sobre o Cauã Elias, que acabou que eu fiz o short lá pro Jornada e esqueci de trazer aqui pra vocês. O que acontece? O Cauã Elias teve algumas informações atreladas a ele depois daquela última notícia do Real Sociedad, tá? A informação foi divulgada pelo Ben Jacobs, jornalista inglês que cobriu ali boa parte da relação André e Fulham, onde ele fala que outros 2 times interessados no jogador seriam o Fulham, que já observa o Cauã Elias há quase um ano, e o Manchester United, que estaria novo nesse interesse, mas que na verdade não teria ali o Cauã Elias no topo da sua lista de contratações. Menciona também que outros times que estão de olho no jogador são o Napoli, o Everton e o Bayer Leverkusen, e segundo ele, o Cauã Elias foi alvo de uma oferta do Real Sociedad no valor de 20 milhões de euros que foi recusada, tá? Eles inclusive terminam essa matéria dizendo que para Give Me Sport, o jornal para o qual o Ben Jacobs escreve, o Fluminense só aceitaria para eles, né, vender o Cauã Elias para 2025, recebendo o valor de 30 milhões de euros mais bônus, tá? Mas isso seria uma opinião pessoal do veículo com base no que eles analisam ali. Mas depois disso saiu informação do Marcelo Neves no GE também, dizendo que, segundo a apuração deles, o staff do jogador sim teve sondagens para saídas do Cauã Elias, segundo eles, no meio e no final de 2025, mas o Fluminense não recebeu nenhuma proposta oficial. Essa foi a informação da apuração que eles tiveram por aqui. A matéria até menciona ali que tanto o staff do jogador quanto o avô do Cauã Elias, o senhor José Elias, trabalham muito para que o Cauã não se deslumbre com essas sondagens, mas no caso eles falam apenas em sondagens e não em propostas oficiais, como a matéria dá a entender que teria havido ali por parte do Real Sociedad. Mas então essa foi mais uma atualização de notícias aqui do canal. Inclusive, se você curte o trabalho aqui, tem novidades, já que temos clubes de membros. Vou deixar aí no primeiro link do comentário fixado para quem quiser ver quais são os planos e ajudar aqui, apoiar aqui o canal. Já te agradeço demais. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até mais tarde, porque hoje tem live às 9 horas da noite, nossa tradicional live da segunda-feira. Tamo junto!